alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. E ali os irmãos terão a linha do nosso raciocínio, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista. Outros comentaristas fazem isto. A nossa proposta aqui é fazer subsídios complementares aos amados irmãos. E nisto há uma certa dificuldade no acompanhamento do nosso raciocínio. Então, os irmãos vão ao nosso texto de apoio, aos nossos slides, e ali os irmãos terão todo o itinerário do nosso pensamento. Também, durante a semana, nós disponibilizamos 5 ou 6 outros textos da classe dos adultos. Também o portal Escola Dominical disponibiliza videoaulas, textos de apoio e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, também nós disponibilizamos aos amados irmãos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista das lições bíblicas. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor jubilado de Parnamirim, no estado de Rio Grande do Norte, e também membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje estamos terminando aí o primeiro bloco do trimestre, que é uma introdução ao estudo das promessas de Deus. Nós já falamos que são as promessas de Deus na lição de número 1, vimos quais são as promessas de Deus para Israel na lição de número 2, e na lição de número 3 vimos quais são as promessas de Deus para a igreja. E hoje nós vamos estudar sobre promessa e obediência. Promessa e obediência. Qual é a relação entre a promessa de Deus e a obediência do homem? Existe relação? O homem precisa obedecer a Deus para desfrutar das promessas divinas? É isto que nós iremos analisar na aula de hoje. Promessa, nós já vimos na primeira aula, que é uma declaração, uma afirmação, um compromisso que se cumprirá num tempo posterior. Então, a promessa é uma palavra dada, um comprometimento de uma atitude que será futura, que se realizará depois do momento da declaração. E nós vimos que Deus, como está acima do tempo, ele, ao prometer, já está cumprindo. Porque para Deus não há o tempo. Eu sei que isso é difícil de nós entendermos, porque nossa mente é forjada no tempo e no espaço. Mas a verdade é que o tempo e o espaço existem para as criaturas e não para o Criador. Então, para Deus há um eterno presente, Deus está em todos os lugares, para ele não há lugar. Então, quando ele promete algo, quando ele declara algo, é porque aquele algo já
é uma realidade para ele. Quando ele diz que salvará Israel, ele já está vendo Israel salvo, porque ele é Deus. Então, para Deus não há futuro, não há passado, há um eterno presente. Então, por isso que podemos confiar nas declarações de Deus, nas promessas de Deus. Quando ele se revela ao homem através da Bíblia Sagrada, nós podemos confiar em Deus. Por quê? Porque quando ele promete, é porque ele já vê o cumprimento. Para nós, a promessa de Deus e o seu cumprimento tem uma passagem de tempo, mas para Deus não. E como Deus não pode mentir, e como Deus não pode se negar a si mesmo, quando ele fala, nós podemos confiar, porque ele já está vendo o cumprimento. E como ele não mente, ele é a verdade. Jeremias 10:10, Deus é a verdade. Então, não temos por que, amados irmãos, não confiarmos e não crermos nas promessas divinas. Então, isso que é promessa. Agora, o que é obediência? Porque o título da nossa lição é Promessa e Obediência. Para nós entendermos o que é a obediência, nós precisamos, em primeiro lugar, nos lembrar que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o dono de tudo o que existe. E por que que Deus é o Senhor de todas as coisas? Por que que Deus é o dono de tudo o que existe? Porque, em primeiro lugar, Deus criou todas as coisas. Antes, vamos ler lá no Salmo de número 24, versículo 1, que nos diz esta realidade que nós acabamos de falar. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a Bíblia deixa bem claro que Deus é o Senhor de tudo. Por quê? O salmista Davi responde no versículo 2: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E aqui nós abrimos a Bíblia no primeiro livro, Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E ainda, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, aqui se vê que Deus criou todas as coisas. Nada ficou por criar. E por ele ter criado todas as coisas, ele é o dono de todas as coisas. Isto é um princípio básico do direito. Quando alguém inventa algo, ele é o dono daquela invenção. É por isso que muitas empresas, por exemplo, elas têm patentes, porque elas criaram remédios, criaram modelos, desenhos, equipamentos, elas criaram. E por isso têm direito a cobrar o uso destas suas criaturas, digamos assim. Uma indústria farmacêutica, por exemplo, desenvolve uma vacina, como aconteceu aqui na pandemia, e as pessoas têm que pagar para ela, porque foi ela que criou. Então, quem cria é dono. Deus criou todas as coisas, por isso ele é dono de todas as coisas. Mas Deus não é dono apenas porque criou.
Deus também é dono, é o Senhor de todas as coisas. Por quê? Porque ele mantém todas as coisas, sustenta todas as coisas. Ele não abandonou a sua criação. É o que nós lemos na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 1 e no versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, a Bíblia aqui nos mostra que Jesus, ele sustenta todas as coisas, ele mantém todas as coisas que foram criadas. Deus não abandonou a sua criação. E por mantê-la, por sustentá-la, ele permanece sendo o Senhor de todas as coisas. Naquela prova oral, naquela chamada oral, em que o patriarca Jó tirou nota 0, porque não respondeu a nenhuma das perguntas de Deus, Deus mostra como ele sustenta todas as coisas. Este, isto, este, esta chamada oral, esta prova oral que Deus submeteu Jó, a que Deus submeteu Jó, começa lá no capítulo 39 e vai até o final do capítulo 41. Então são 3 capítulos, 38, 39, 40, 41, 4 capítulos em que Deus mostra que sustenta todas as coisas. Ele começa dizendo: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Lá no versículo 4 do capítulo 38 de Jó. E depois pergunta: quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Tá, aqui é outra pergunta, né? E aí ele vai mostrando que ele criou todas as coisas. Mas na continuidade desta pergunta a Jó, ele diz assim, por exemplo, no versículo 24 do capítulo 38, onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Né? No capítulo 39, sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou consideraste as dores das servas? Lá no capítulo 19, darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Deus vai mostrando que ele tinha o controle e ele mantém todas as coisas. Então Deus é Senhor por ter criado e é Senhor também por ter sustentado, estar a sustentar todas as coisas. Mas existe uma outra razão pela qual Deus é dono de todas as coisas. É porque Deus comprou, ali é dono de toda a humanidade. Né? A humanidade já está inserida porque foi criada por ele, porque é sustentada por ele, mas a humanidade também foi comprada. Por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele resgatou, ele comprou toda a humanidade, porque pagou o preço dos nossos
pecados. Lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, Paulo diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Jesus comprou com o seu sangue toda a humanidade. Toda a humanidade foi comprada por ele, porque ele morreu pelos pecados de todo o mundo. É o que o apóstolo João nos ensina lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2. E ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E no livro do Apocalipse, lá no céu, para onde havia sido arrebatado em espírito, João ouviu as seguintes palavras ditas pelos 24 anciãos. Capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então Jesus comprou os homens, comprou a todos os homens. E por isso ele é dono, porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Os homens que eram escravos do pecado foram resgatados por Cristo Jesus. E agora somos propriedade sua, também pela redenção. Então o Deus é o Senhor da humanidade por criação, por sustento ou manutenção e pela redenção. Então, por 3 motivos, Deus é o Senhor. E se ele é o Senhor, se ele é o dono, nós somos os servos. Nós somos aqueles que devemos obedecer ao Senhor. A relação entre Deus e os homens é, como nós dissemos no nosso esboço, é uma relação assimétrica. Não é uma relação de igual para igual. A relação entre Deus e o homem é a relação do Senhor, do dono, com o seu servo. E esse relacionamento mostra que o Senhor manda e o servo obedece. Como diz um famoso ditado popular: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus fala desta realidade naquela parábola do servo inútil. Em Lucas, capítulo 17, versículo 7, o Senhor diz assim: e qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aqui, nesse ensinamento, que não é uma parábola, é um ensinamento de Jesus,
ele mostra qual é a relação que existe entre o servo e o Senhor. Veja que o servo ou estava lavrando a terra, ou estava apacentando o gado, e chega ao término do dia faminto, querendo tomar um banho, faminto, sedento, mas quando ele chega, o Senhor diz: prepara a mesa para mim. E depois que eu comer e beber, é que você vai comer e beber. E o que o servo faz? Ele prepara a mesa para o Senhor. Ele se cinge, prepara a mesa do Senhor e só vai comer e beber depois que o Senhor tiver comido e bebido. E por ter feito tudo, ele não recebe nem um muito obrigado do Senhor, porque ele não fez mais do que a sua obrigação. Então, o servo está para servir. O servo está para fazer a vontade do Senhor. É isto que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que o servo tem que cumprir tarefas determinadas pelo Senhor. Não cabe ao servo estar na mesa com o Senhor. Cabe a ele cumprir as suas obrigações e, ao cumpri-las, dizer que é um servo inútil. Por quê? Porque só fez o que lhe foi mandado. Esse é um relacionamento que deve existir entre Senhor e servo. E quando nós somos servos de Jesus, servos do Senhor, não nos cabe senão fazer a vontade de Deus. Não nos cabe senão obedecer. Não é por outro motivo que a primeira manifestação de Deus ao homem na Bíblia Sagrada é uma ordem de Deus para o homem. Quais foram as primeiras palavras registradas nas Escrituras de que o homem, de Deus em relação ao homem? Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. A primeira manifestação de Deus para o homem é uma ordem. Por quê? Porque Deus é o Senhor, é Ele quem manda. E o homem é o servo, é aquele que obedece. Então, a obediência é o comportamento que Deus espera do homem. O homem foi criado por Deus, o homem é sustentado por Deus, o homem foi comprado por Deus pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, para que o homem obedeça ao Senhor. Então, o homem tem que obedecer ao Senhor. E, embora seja o servo principal, o mordomo, ele tem que obedecer a Deus. Então, a obediência faz parte da conduta esperada do homem em relação a Deus. Só que Deus fez o homem com o livre-arbítrio, ou seja, com o poder de escolher entre obedecer ou não a Deus. Então, a desobediência era uma possibilidade, porque Deus deu ao homem esta capacidade de escolher entre obedecer-lhe ou não. A ordem que Deus deu ao homem era: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus dá ao homem o poder de escolher comer ou não do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E o ser humano resolveu comer da árvore, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Desobedeceu a Deus. Pecou.
porque contrariou a vontade de Deus. O que é obedecer? Quando vamos ao dicionário, nós vemos que obedecer é submeter-se à vontade de outra pessoa. É estar sob o comando ou autoridade de alguém. Agir de acordo com o estabelecido. Cumprir. Não resistir. Estar ou ficar sujeito a uma autoridade, a uma força, a uma influência. O homem, porém, desobedeceu a Deus, porque Deus lhe deu o livre arbítrio. Obedecer significa escutar com atenção, lá no latim. No hebraico, a palavra chama, lá no Antigo Testamento, significa ouvir com atenção. No grego do Novo Testamento é a palavra peito, que quer dizer convencer, persuadir, influenciar. Né? Quem obedece, ele é influenciado, ele é persuadido, ele é convencido. Já a palavra contrária, desobedecer, em o Novo Testamento é apeito, que quer dizer descrer, desacreditar. Então, aqui a gente já percebe que a obediência está ligada ao crédito. Por que o primeiro casal desobedeceu a Deus? Porque não acreditou no que Deus disse. Se dela comeres, certamente morrerás. O diabo mentiu, disse: não, vocês não vão morrer. Vocês vão ficar iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. E eles deram crédito à mentira do diabo e desacreditaram da verdade de Deus. A desobediência é isso, é um descrédito. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não crer na palavra de Deus, se eu não crer nos mandamentos divinos, eu desobedeço. Eu não faço a vontade de Deus. Então vejam que nós temos que tomar cuidado com isso, né? A obediência é escutar com atenção, é se submeter à vontade, é dar crédito, é fazer cumprir aquilo que foi determinado. Uma outra palavra no Novo Testamento para obedecer é upakuo, que quer dizer ouvir para fazer algo. Ouvir como subordinado. Então, obedecer é dar ouvidos, é fazer a vontade de Deus. E é esse comportamento que Deus espera do homem. Quando Jesus se humanizou, ele teve que aprender a obedecer. Jesus é Deus, e como Deus era o Senhor, ele mandava, ele não obedecia. Mas quando ele se fez homem, ele teve que aprender a obedecer. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu a obediência e foi obediente até a morte. É o que diz Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus aprendeu a obedecer e foi obediente até a morte. E nós devemos imitar a Cristo. Nós também devemos aprender a obedecer e obedecer até a morte. Veja que maravilha isto. O que Deus quer de nós é a obediência. E se nós quisermos a vida eterna,
nós precisamos obedecer. Seguir as pisadas de Cristo, que aprendeu a obediência e foi obediente até a morte. Então, a obediência é uma condição para a vida eterna. A obediência é uma condição para a salvação. O salvo é alguém que obedece a Deus. Ninguém poderá alcançar a salvação se não obedecer a Deus. É o que Paulo explica muito bem lá em Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, quando nós estávamos no mundo, quando nós ainda estávamos sob o domínio do pecado, vivendo na prática do pecado, nós éramos filhos da desobediência. Nós não fazíamos a vontade de Deus, mas fazíamos a vontade da carne, o desejo dos nossos pensamentos que eram pecaminosos. E por isso estávamos debaixo da ira de Deus. Mas agora, em Cristo, nós aprendemos a obediência. Pedimos perdão dos nossos pecados e nós agora aprendemos a obediência e temos que ser obedientes até a morte, e aí então desfrutaremos da eternidade com Deus. É isto que nós aprendemos aqui. Então, a obediência é uma condição para a salvação. Alguns dizem que o alfabeto do crente não é o ABC, mas é o obedecer. Obedecer ao alfabeto do crente. Nós não conseguimos chegar aos céus se não formos obedientes. Em razão disso, nós temos que tomar cuidado quando a Bíblia fala dos pactos firmados entre Deus e os homens. As alianças. As alianças entre Deus e os homens são assimétricas. Por quê? Porque a relação entre Deus e os homens é assimétrica. Por que eu digo isso? Porque muitos falsos ensinadores dizem que quando Deus promete algo, quando é celebrado um pacto, uma aliança com Deus, eu posso exigir de Deus o cumprimento, eu posso dizer, cobrar de Deus uma atitude, porque Deus prometeu. E se Deus prometeu, ele é obrigado a cumprir. Como se nós tivéssemos feito um contrato de igual para igual. Só que Deus é o Senhor e nós somos servos. Na verdade, as alianças e os pactos que Deus firmou, ele firmou no propósito salvador da humanidade. Ele queria salvar a humanidade. Ele quer salvar a humanidade. E por isso, ao longo da história, ele vem firmando pactos e alianças. Nós temos o pacto estabelecido com Noé, depois do dilúvio. Nós temos o pacto estabelecido com Abraão. Nós temos o pacto estabelecido com Israel no Monte Sinai, a lei. Nós temos a nova aliança estabelecida por Jesus. Todas estas alianças, elas são manifestações do senhorio de Deus. É exatamente o que acontece quando você vai a um banco, por exemplo,
fazer o financiamento para a compra de um carro. Você, por um acaso, chega lá e pergunta e discute com o gerente do banco os termos do contrato, ou ele já apresenta um formulário pronto e diz para você: olha, pelas suas condições eu posso emprestar tanto a juro de tanto. Se você disser não aceito, ele simplesmente pergunta: quem é o próximo que vai ser atendido? Porque o banco ele impõe as condições. Você só aceita ou não. Você não tem poder de negociação. Isso é o que os juristas chamam de contrato de adesão. A única manifestação de vontade da parte mais fraca é de dizer aceito ou não aceito. Mas as condições, as regras, as cláusulas são todas impostas pelo banco, que é a parte mais forte. É exatamente isto que acontece aqui. Deus pergunta a Israel, por exemplo, lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Deus fala o seguinte, olha, versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Vejam que as determinações, as cláusulas, as regras foram estabelecidas por Deus. Coube aos homens, coube aos israelitas aceitá-las ou não. Assim são as alianças. Deus estabelece as regras e nós devemos aceitar ou não. Então é impossível, irmãos, que alguém cobre de Deus uma promessa. Porque se eu cobro a promessa, eu estou dizendo que Deus não está cumprindo a promessa. E isso está até na lei dos homens. Vamos supor que eu comprei um carro de uma pessoa e ficou combinado que ele me entregaria o carro depois, que eu pagaria o preço depois que ele quitasse as multas do carro. Ele não quita as multas. Eu também não pago. Aí ele entra na justiça querendo que eu pague. Porque eu não paguei. Eu comprei e não paguei. Aí eu vou à justiça, e o que a justiça vai responder? O que a lei diz? A lei vai dizer, se ele não quitou as multas, você não tem que pagar. Isso é o que a gente chama, em latim, né? Exceptionum ad implete contractus. Quer dizer, a exceção, a defesa do contrato não cumprido. Ninguém pode exigir o cumprimento de uma obrigação se ele mesmo não cumpriu as suas obrigações. Ora, nós somos seres humanos, nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Jesus. Foi Jesus quem pagou o preço dos nossos pecados. Nós nada temos a exigir de Deus, a cobrar de Deus. Nós nada fizemos, nós não cumprimos a nossa obrigação. Jesus é que morreu em nosso lugar. Como é que eu, ser humano, criado, servo, mantido por Deus, comprado por Deus,
posso exigir algo de Deus. Como se Deus não tivesse cumprido. Porque para eu exigir, cobrar, para eu exigir algo, esta pessoa precisa estar em falta, precisa estar devendo. E Deus nunca está em falta. Deus nunca é inadimplente. Olha a loucura que é você exigir ou cobrar de Deus. Quando você cobra ou exige uma promessa de Deus, em primeiro lugar, você está dizendo que Deus descumpriu. E a Bíblia é bem clara. O próprio Deus disse ao profeta Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Deus é fiel. Se permanecermos infiéis, se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Retenhamos a esperança da nossa confissão, porque fiel é o que prometeu. Então, cobrar de Deus é uma blasfêmia. Você está chamando Deus de caloteiro. Você está dizendo que Deus não cumpre, que Deus é infiel, o que é impossível. Mas tem um segundo ponto. Quando você cobra ou exige algo de Deus, uma promessa de Deus, você está dizendo que não confia em Deus. Porque eu entro na justiça, por exemplo, para cobrar uma dívida, porque eu não acredito mais que a pessoa vai pagar. Então eu vou pedir o apoio do Estado para que o Estado o faça pagar, ou se ele não pagar, penhore alguma coisa dele e venda para que a dívida seja satisfeita. Então você está duvidando de Deus. Não está crendo em Deus. Quando você cobra ou exige uma promessa. E aí então, você está agindo sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E quando nós fazemos algo que não é de fé, nós cometemos pecado. Romanos, capítulo 14, versículo 28. Romanos, capítulo 14, versículo 28. Aliás, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Esses pregadores que mandam você colocar Deus contra a parede, que mandam você dizer que Deus é obrigado, que mandam você exigir de Deus, são agentes do diabo. Eles estão querendo que você peque. Porque quando cobramos ou exigimos uma promessa de Deus, nós estamos, primeiro, dizendo que Deus é infiel, que é um absurdo. E segundo, nós estamos demonstrando dúvida, desconfiança. E a desconfiança e a dúvida faz com que pequemos. Então, muito cuidado com isso. Né? A relação entre Deus e o homem é assimétrica, mesmo nos pactos e nas alianças, mesmo nas promessas. Ah, mas a promessa está demorando. Deus não demora, ele vem no tempo certo. Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, ele diz: há um tempo determinado, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus disse a Abraão que ele teria um filho. Demorou 30 anos para que ele tivesse um filho. Depois, Isaac sabia que tinha a promessa de Deus de que também teria filhos. Demorou 20 anos para que ele tivesse filhos, depois que se casou com Rebeca. Irmãos,
O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Por isso, cuidado, muito cuidado ao querer cobrar ou exigir de Deus algo. Qual é o nosso comportamento que devemos ter diante das promessas de Deus? É o comportamento que tiveram os patriarcas. O escritor aos Hebreus, ele assim nos diz, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O comportamento que nós devemos ter diante das promessas de Deus foi o comportamento que tiveram Abraão, Isaque e Jacó. Eles não tiveram nem um pedaço da terra como sua, embora Deus lhes tivesse prometido toda a terra de Canaã. Mas, mesmo sem terem recebido as promessas, a Bíblia diz que eles morreram na fé. Esse é o comportamento que nós devemos ter. É a fé. Crê. Você não vê, mas você crê. Observemos que os patriarcas primeiro viram de longe as promessas. Ou seja, a promessa para Deus é imediato cumprimento, porque para Deus não há tempo, mas para nós há um tempo. Mas eles não levaram em conta o tempo. Até Deus disse a Abraão que a quarta geração é que voltaria para a terra de Canaã. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Abraão já sabia. Ele viu as promessas. A Bíblia diz que quando ele viu o céu estrelado e Deus disse que a descendência seria como as estrelas do céu, ele creu. Ele não tinha nenhum filho. E não nasceu o filho ali 9 meses depois, não. Mas ele creu, porque ele viu as promessas de longe. Aí depois Deus disse que era a quarta geração que tornaria para Canaã, mas ele viu de longe. Ele creu. Ele creu. E nós, irmãos, devemos andar por fé e não por vista. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Você não tem que ver a promessa de Deus, você tem que crer nela. Crer nela, sabendo que ela se cumprirá no tempo certo. É por isso que é uma balela esse negócio. Eu não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Não tem nada disso. Deus não depende da sua vida, nem a demora, a suposta demora da promessa de Deus é longevidade para alguém. Não. Deus quer que nós vejamos de longe as promessas, creiamos nela e as abracemos. Isso é interessante. A Bíblia diz que os patriarcas abraçaram. O que é abraçar? O verbo aí no original significa envolver nos braços, significa
tomar posse, significa saudar. Os patriarcas passaram a viver na expectativa do cumprimento das promessas. As atitudes de Abraão, Isaque e Jacó eram tomadas por causa das promessas. Por causa das promessas. Abraão, ele leva Isaque ao sacrifício, mesmo sendo algo que a princípio contrariaria tudo que Deus havia prometido, mas o escritor aos Hebreus diz que ele sabia que se ele sacrificasse Isaque, queimasse Isaque, Deus ressuscitaria Isaque das cinzas, porque Deus havia prometido que Isaque era o filho da promessa e que a partir de Isaque ele seria uma grande nação. Ele abraçou a promessa. E por isso não titubeou em oferecer Isaque em sacrifício, já que Deus o havia determinado. O próprio Isaque, ele mesmo sendo afligido pelos filisteus, quando Deus disse, fica aí mesmo na terra de Gerar, ele ficou. Mesmo contra todas as circunstâncias. E Deus o honrou, dando-lhe uma produção excelente, a ponto dos seus próprios inimigos quererem fazer um pacto com ele por terem visto que Deus era com ele. Jacó também, ele vai a Betel, quando retorna com a família, depois que passa por Siquém, ele vai a Betel e lança fora todos os ídolos e faz o povo, os seus familiares, fazerem um concerto com Deus. Ele luta com o anjo. Por quê? Porque ele abraçou as promessas de Deus. Então, este é o comportamento que nós devemos ter. Devemos ser obedientes a Deus no aguardo das suas promessas. Nunca cobrando ou exigindo de Deus. E mais, também não querendo auxiliar a Deus. Há algumas pessoas que querem ajudar Deus para cumprir a promessa. Deus faz uma promessa e você quer dar uma ajuda. Foi o que fez Abrão e Sarai. Eles quiseram dar uma ajuda para Deus. Como já fazia 12 anos e Sarai ainda não tinha ainda engravidado, então Sarai entregou Agar, que era sua serva egípcia, para que através de Agar Abrão tivesse um filho. E não era o filho que nasceu, que foi Ismael, não era o filho da promessa. E ainda criou toda essa confusão que existe hoje entre árabes e judeus. Por quê? Porque Abrão e Sarai quiseram dar uma ajuda para Deus. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas ele não disse, sem vocês, eu não posso fazer nada. Não. Não queira ajudar a Deus, seja obediente, escute a voz de Deus com atenção. Submeta-se à vontade de Deus. E Deus fará aquilo que prometeu. Deus fará aquilo que prometeu. Não estamos aqui a dizer que você não pode ser, que você tem que ser sempre inerte. Não. Você, às vezes, tem que tomar atitudes segundo a direção de Deus. E estas atitudes tomadas não é ajudar a Deus, é cumprir a vontade de Deus. Quando Deus disse a Moisés, lá quando eles estavam entre montanhas e atrás o exército de Faraó, à frente do Mar Vermelho,
Deus disse: diga ao povo que marche. E o povo começou a andar. O mar se abriu e o povo. Se o povo não entrasse, de nada ia adiantar o mar estar aberto. Há circunstâncias em que nós devemos agir, mas agir segundo a direção e a ordem de Deus, não para ajudar a Deus. Então, diante das promessas de Deus, nós devemos ser obedientes, estar com os ouvidos atentos ao Senhor. Nunca cobrando, nunca exigindo e nem tentando ajudar a Deus. Devemos ver as promessas de longe, crer nelas e abraçá-las. Diante da atitude que devemos ter em relação às promessas de Deus, que é a atitude de obediência, nós devemos apenas agora, no término da nossa aula, lembrar que nem sempre a promessa de Deus depende da obediência do homem para ser cumprida. Como, irmão Caramuru? Veja bem. Deus é o Senhor, nós somos servos. Nós devemos obedecer a Deus para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna. E diante da obediência, nós temos de aguardar o cumprimento da promessa de Deus, vendo-a de longe, crendo nela e a abraçando. Mas nem toda promessa de Deus se cumpre por causa da obediência do homem. E aí nós nos lembramos da primeira aula, quando nós vimos que temos promessas condicionais e promessas incondicionais. Existem promessas que não dependem da aceitação do homem. E Deus cumpre tanto as condicionais como as incondicionais, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Aquela promessa que Deus deu a Noé logo após o dilúvio. Gênesis capítulo 8, versículo 21. E o Senhor cheirou um suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Uma promessa de Deus. Enquanto esta terra durar, nós teremos sol, chuva, verão, inverno, dia e noite, frio e calor. É por isso que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O homem não precisa obedecer a Deus para receber o sol e a chuva. E Deus prometeu que enquanto a terra durar, haverá frio, calor, dia e noite, verão, inverno, sementeira e cega. Estando o homem pecando ou não, nas promessas incondicionais, a obediência do homem é irrelevante. Deus cumpre a sua palavra, e como a palavra não está condicionada a qualquer atitude humana, a promessa se cumpre ainda que o homem esteja em pecado. Quantos agricultores colhem fartas colheitas, ganham muito dinheiro,
porque Deus deu a chuva, deu o sol, e essas pessoas são pecadoras. Essas pessoas não servem a Deus, nem agradecem a Deus. Mas Deus prometeu que enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno. Então, nas promessas incondicionais, a obediência é irrelevante. Agora, nas promessas condicionais, aí sim, aí a promessa só se cumpre se a condição for cumprida, se houver obediência. É o caso da promessa que Deus deu de prosperidade material e permanência na terra de Israel. O famoso capítulo 28 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí vem aquela sequência, né? Porque esse capítulo aqui é pregado pelo povo da teologia da prosperidade, né? Ad nauseam, quer dizer, até cansar, até enjoar. Né? Mas, primeiro, é uma promessa dirigida a Israel, não à igreja. E segundo, é uma promessa que é condicional. Se você ouvir a voz do Senhor, ou seja, se você for obediente, Deus vai te dar bênçãos na terra de Canaã. Mas lá no versículo 15, que aí já ninguém mais lê, do versículo 15 em diante, este capítulo, diz o seguinte: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. E aí vem mais de 40 versículos em que Deus apresenta os castigos que dará ao povo pela desobediência, até o castigo maior, que era a perda da terra, que foi o que acabou acontecendo. Então aqui, a prosperidade material e a permanência de Israel na terra prometida dependia da obediência. É por isso que os judeus foram expulsos, foram tirados as 10 tribos para a Síria, as 3 tribos do sul, as 10 tribos do norte para a Síria e as 3 tribos do sul para a Babilônia, e depois parte teve autorização, todos tiveram autorização para voltar, mas só parte voltou, e depois perderam de novo a terra no ano 135, quando o imperador romano Adriano expulsou os remanescentes judeus da terra de Canaã. Já no ano 70, Tito, que viria a ser imperador depois, havia destruído Jerusalém e o templo. Então, agora o povo está voltando de novo. E está voltando de novo por quê? Porque existe uma promessa de Deus de restauração e salvação de Israel. E a promessa da restauração, ela, como país, também não depende da obediência. Deus prometeu restaurar Israel, juntando todos os ossos, como aquela visão do Vale dos Ossos Secos de Ezequiel, juntando todos os ossos, mas ainda eles sem vida. E ainda colocaria nervos, carne e pele, mas sem vida. Ou seja, ainda no pecado, ainda na morte espiritual. Mas Deus não fez depender da obediência de Israel a restauração territorial
e institucional de Israel. Mas eles só receberão a salvação, eles só receberão o derramamento do Espírito Santo no dia em que crerem em Jesus. Ao crerem em Jesus, aí sim, porque quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a obediência, a fé em Jesus é uma condição necessária para que recebamos a promessa da salvação, não só Israel, mas todo e qualquer homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas promessas condicionais dependem da obediência. A relação entre Deus e o homem é assimétrica, é a relação de senhor e servo. O servo tem de obedecer. O comportamento que Deus quer do ser humano é a obediência. Sem aprender a obediência e sem ser obediente até a morte, eu jamais alcanço a salvação. E por ser obediente, eu devo aguardar as promessas de Deus, vendo-as de longe, crendo nelas e as abraçando. Mas o cumprimento das promessas de Deus nem sempre depende da obediência. As promessas incondicionais são cumpridas mesmo que o homem seja desobediente a Deus. E as promessas condicionais somente se cumprem se houver obediência. Amém.